E eu li, gente, eu falei sobre isso no vlog, o primeiro vídeo aqui do canal. Eu li esse livro aqui, Entre o Céu e a Terra, que conta a história da Beryl Markham. E eu fiquei, assim, tão maravilhada com a história dessa mulher. Quem escreveu foi a Paula McLain. Eu fiquei tão maravilhada com a história dessa mulher que eu preciso parar um pouco para falar sobre ela. Deixa eu até tomar uma água para. A Beryl Markham, ela foi uma pioneira da aviação. Ela fez o primeiro voo. Ela fez o primeiro voo da Inglaterra até cruzando o Atlântico, né? Da Inglaterra até os Estados Unidos, porque já tinham feito esse voo, né? Ao contrário de Nova York, né? Dos Estados Unidos para a Inglaterra, mas nunca tinham cruzado de trás para frente, no outro sentido, o Atlântico. E ela fez isso, ela foi a primeira mulher a fazer isso, né? E ela era uma treinadora de cavalos também, excelente, muito boa no que ela fazia. Ela era uma mulher, assim, totalmente livre, uma mulher assim, com um desejo de ser livre muito grande, e ela fazia o que ela queria, simplesmente. E ela sofria muito por isso, porque ela não. Bom, de acordo com esse livro aqui, né? E de um documentário que eu assisti sobre ela. Porque era com certeza uma época que não. Sabe, ela era muito pra frente. Sabe, ela era muito pra frentex. Nessa época que ela viveu, né? Ela viveu no Quênia, né? O pai dela vende tudo e leva a família pro Quênia. E naquela época, começo do século XX, né? Naquela época, a África, o Quênia principalmente, ele era, por tudo que é descrito, por tudo que eu já vi em outros lugares, assim, era muito playground de gente rica da Inglaterra, sabe? Era muito um playground de europeu, principalmente inglês, que não tinha o que fazer. Então era meio que tudo que acontece no Quênia fica no Quênia. E a gente faz, mas a gente finge que não tá fazendo. Então, assim, todo mundo era casado, mas todo mundo tinha amante. Mas ai de você se você trair o seu marido na frente de alguém, se você, tipo, deixar transparecer que você tá traindo o seu marido, sabe? As pessoas chegavam ao ponto de viver com os amantes e não com os maridos. Mas ai da Beryl se ela, sabe, se ela beijasse o amante em público. Assim, sabe? É, E ela sofreu muito tentando entender como que ela se encaixava naquela sociedade, tentando entender como é que aquela sociedade funcionava, porque ela não foi criada pela mãe dela. Ela mal foi criada pelo pai dela, né? Ela foi criada livre, ela foi criada correndo ali pela propriedade deles perto de Nairobi. Ela foi criada com os cavalos, ela foi criada subindo em árvores, sabe? Então, ela mal conseguiu ficar na escola quando o pai resolveu mandar ela pra escola. Ela mal conseguia ficar na escola, se comportar lá, entendeu? Ser uma mocinha na escola, né? Ela era totalmente diferente das mulheres assim, né, que estavam ali na sociedade com ela. E de repente ela casa e ela precisa viver naquela sociedade, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser uma esposa e ela não sabe fazer isso. E, cara, eu achei muito assim inesperado esse livro. De um jeito bom, assim, de um jeito. Foi uma surpresa muito agradável pra mim. Que foi um livro também, né? Acho que eu falei que eu não fazia ideia do que esperar. Eu comprei ele no sebo, porque eu gostei da capa. Eu li aqui um romance histórico sobre uma escritora e pioneira da aviação, seus amores tórridos e suas aventuras perigosas. Eu falei, nossa, que legal, quero ler, sabe? Mas eu não fazia ideia de quem que era essa mulher. Então eu gostei muito disso.
Mas outro motivo para eu ter gostado bastante desse livro foi que o livro que eu tô escrevendo, Pinheirais, ele se passa num rancho e as minhas protagonistas, né, as minhas personagens principais, elas andam de cavalo e tal. Então toda essa coisa de cavalo, toda essa coisa da Beryl criar cavalo e treinar eles, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô lendo isso, sabe? Eu não acredito que, tipo, justamente agora, que era a época que eu tava, tipo, prestes a sentar pra começar a escrever mesmo, eu tô abrindo esse livro e lendo isso, né? Então foi uma coisa muito interessante, foi um livro muito interessante de ler no momento que eu li. Mas eu acho que é um livro muito legal de ser lido também. O último livro que eu terminei, esse aqui falei que tava fora de ordem, né? Mas o último livro que eu terminei foi esse daqui, O Caso do Maníaco de Salga Odorenga, da Ana Narras, eu acho que é Narras que fala. Esse livro foi publicado pela editora Rocket e eu quero falar que foi o primeiro livro publicado pela Rocket, mas eu acho que não foi, então esquece que eu falei isso. E esse livro é sobre duas amigas que têm um podcast de true crime e elas estão cobrindo a segunda temporada do podcast, cobre o caso aqui do maníaco de Salgadorenga. E uma delas é sequestrada e aí a outra começa a investigar, a correr atrás, a investigar o que aconteceu, tal, não sei o quê. Então, assim, é um livro, é um suspense normal, padrão. O que eu gostei muito nesse livro foi o epílogo. O epílogo, assim, literalmente a última página. Tipo, tem uma página, né? Uma folha aqui. Eu amei esse epílogo, eu achei muito legal. Achei que foi assim. Isso salvou o livro pra mim, porque o resto eu não gostei muito. Eu não gostei muito dos diálogos, mas eu acho que é um suspense, né? Quando você lê muito suspense, você acaba ficando meio que enjoado daquela coisa. Talvez eu ainda esteja um pouco enjoada de suspense e por isso eu não tenha gostado tanto. O ano passado, no final do ano passado, o Thiago me deu de presente de Natal aniversário esses 3 livros aqui que foram publicados pela editora Wish e eles vieram juntos, né? Eles foram publicados juntos. São 3 livros de contos dessas autoras aqui. Então, a gente tem autoras que não são conhecidas pelos seus contos de suspense e terror. Então, a gente tem aqui A Noite dos Vultos, da Edith Nesbit. Ela foi autora do Livro dos Dragões. Eu sinceramente não conhecia ela antes de ler, não a conhecia antes de ler esse livro. O problema de livro de conto é esse. O conto, para eu lembrar do conto, mesmo que eu goste, para ficar na minha memória, para ser significativo para mim, eu lembrar dele vários meses depois, tem que ser assim um puta de um conto. E nenhum deles meio que foi. Foram muito bons, eu gostei bastante enquanto eu tava lendo. Acabei de ver aqui uma ilustração. Eu lembrei desse conto e eu gostei desse conto. O Automóvel Violeta. Esse aqui eu acho que foi meu preferido desse livro aqui. Mas, assim, é o que eu falei. Eu gostei quando eu tava lendo, eu achei divertido, mas não me marcou muito. Talvez com exceção de O Automóvel Violeta, que eu achei bem bacana. Mas assim, o livro é maravilhoso, né? O livro é realmente... Caiu alguma coisa. O livro é realmente muitíssimo bonito. Esse aqui era o que eu mais estava animada para ler, que é O Lado Mais Sombrio, que é da L.M. Montgomery, da Lucy Maud Montgomery, que, como eu disse antes, é a autora de Anne of Green Gables. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei, realmente, mas, de novo, gente, eu não lembro. Eu tô vendo aqui os nomes dos contos e eu não lembro de nenhum que tenha me marcado. Talvez O Homem do Trem, mas não sei. Sabe? Não sei. O livro é muito bom, assim, os contos são muito legais, o livro é muito bonito, os contos são muito legais quando você tá lendo e tal, mas nenhum deles me marcou muito. Eu tenho até umas marcações aqui que eu fiz, mas eu dei uma olhada antes e não lembrei
Sabe quando você marca e depois você vai ver e você não lembra porque você marcou? Meio que foi isso. Esse aqui foi o último e eu li recentemente, As Trevas de uma Era, da Mary E. Braddon. Talvez por ser o que eu li mais recentemente, é o que eu lembro melhor, né? Tem. E os contos aqui, eles não são muito pequenos, são mais novelas do que contos, né? Então. Eu acho que eu gostei muito desse da Ilha dos Rostos Perdidos. Olha, lembrei, a Ilha dos Rostos Perdidos. Eu achei bem bacana. Que o cara vai para uma ilha, não vou lembrar do porquê, mas eu acho que é um médico e ele vai, ou um advogado, e ele vai meio que tirar férias nessa ilha. E ele encontra pessoas ali, tipo, da família dele, não da família, mas da vida dele, né? Amigos, namoradas e tal. Que fica, nossa, eu quero ficar aqui com vocês, eu não quero ir embora tal. Isso eu achei bem legal. Mas tá aqui. Livro lindo, maravilhoso. E os continhos são bem interessantes, por menos marcantes que eles tenham sido. O último livro físico tá aqui, eu finalmente terminei de ler. Desculpa, eu finalmente terminei de ler The World of Critical Role, The History Behind the Epic Fantasy, da Liz Marsham. Eles são tão lindos, gente. Eu sou muito fã de Critical Role, eu gosto muito deles. Principalmente da campanha 2, que é do Mighty Nine, que eu acompanhei mais do que a primeira e do que agora a terceira. Então, esse livro é lindo. Esse livro é maravilhoso. Essas pessoas são maravilhosas, eu amo muito eles. O Thiago me deu esse livro de Natal ou aniversário alguns anos atrás, talvez durante a pandemia, talvez até antes da pandemia. Eu acho que durante a pandemia, porque ele saiu em 2020. Mas eu acabei de terminar de ler algumas semanas atrás, então eu amei. Amei, 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 amei. Eu gosto muito de Critical Role. Se você não conhece, se você gosta de RPG e não conhece Critical Role, acho difícil, mas se você não conhece, conheça, porque eles são maravilhosos. Então esses foram todos os livros físicos que eu li esse ano ainda, até agora. Mas ainda tem alguns livros para eu contar para vocês que foram favoritados e que eu li no Kindle ou por audiobook. Eu vou pegar o meu computador aqui para falar para vocês, porque os favoritados foram do Kindle, se eu não me engano. E teve audiobook também, então vamos ver aqui. Eu ouvi Enemy Women, da Paulette Giles. Ela é a mesma autora que escreveu aquele livro que eu não vou saber o nome, do filme do Tom Hanks. The Newsman. Eu não sei, eu não faço ideia do nome. Mas aquele filme do Tom Hanks que ele lê jornal, sabe? Que é tipo o Velho Oeste, que ele vai passando de cidade em cidade lendo jornal para as pessoas e tipo, esse é o trabalho dele. Aquele filme é muito bom. E é a mesma autora do livro escreveu esse Enemy Women, que é a história de algumas mulheres. Ela foca, né, numa família específica, mas é a história de algumas mulheres durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. É bem legal. Não achei muito maravilhoso, mas achei bem legal. Favoritado foi o What Does This Button Do, do Bruce Dickinson. Foi é a autobiografia dele, que eu ouvi, e se você puder, se você tiver acesso a isso, eu ouvi pelo Storytel, se você tiver acesso a isso, se você conseguir ouvir em inglês, por favor, escute esse livro em inglês, porque é o Bruce que conta, é o Bruce que lê, e ele é maravilhoso, o jeito que ele conta a história, o jeito que ele conta as coisas, é muito, muito bom de ouvir o Bruce falando, então
É sensacional. Eu também li um livro chamado Loney, do Andrew Michael Hurley. Eu li físico, né? Eu tinha o livro físico, mas eu acabei dando ele, trocando ele no sebo, alguma coisa assim. Eu vou colocar a foto aqui. Ele é muito parado. Eu gostei desse livro, mas ele é muito, muito parado. Meio que dá a impressão de que não acontece nada. Mas ele é bem legal. The Storyteller, do Dave Grohl, que é a autobiografia do Dave Grohl, que também é ele lendo, vale muito a pena. Que mais? Tá, pronto. Manacled. Eu li Manacled no Kindle. Ele não é do Kindle, mas tem como você colocar fanfic no Kindle. Manacled é uma fanfic muito famosa, Draco e Hermione, que existe há muito tempo e que é famosa há muito tempo. Mas eu só fiquei ouvindo, eu só fiquei sabendo dela esse ano porque uma youtuber que eu sigo falou sobre essa história, que eu acho que o TikTok, tipo, descobriu ela agora e todo mundo ficou viciado e assim ela voltou a ficar famosinha, né? E eu li e é uma coisa, é enorme, 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 enorme. Eu passei acho que mais de uma semana lendo, ou tipo uma semana inteira lendo, e eu praticamente não fazia nada além de ler, trabalhar, né, dar minhas aulas e ler essa história. Mega favoritada. Eu acho que, sem brincadeira, eu acho que foi a melhor coisa que eu li esse ano. Se você não sabe, provavelmente você não sabe, mas Manacled. Até coloquei o computador de lado. Vamos lá. Manacled é uma história que mistura The Handmaid's Tale, conto da Aya, com Harry Potter. Então ela parte da premissa que o Voldemort ganhou a guerra e a partir dali começa uma coisa, uma distopia no estilo do conto da Aya. É extremamente pesado. Tem muito gatilho, tem muita coisa ruim acontecendo ali, mas eu não achava que eu fosse gostar disso. Eu nunca gostei de Draco e Hermione, nunca shippei Draco e Hermione. Eu fui ler de curiosidade mesmo. Mas eu fiquei abismada com a qualidade dessa escrita. É em inglês, mas eu acho que existe tradução. Eu lembro de ter visto que existe tradução para o português. Não sei se a tradução é boa, mas é fácil de achar. Mas assim, eu fiquei de boca aberta com a qualidade dessa história. E nossa, mexeu muito comigo, mexeu muito, muito, muito comigo. E desde então eu tenho lido Dramione constantemente, assim. A autora de Manacled chama Sen-Lin Yu. Ela tem outras histórias Dramione. Eu tenho lido os continhos, né? As ficlets dela. E eu tô amando. E assim, ai, maravilhoso. Se alguém aí leu Manacled ou ler depois, falem comigo, porque eu quero muito falar sobre Manacled e eu quase não tenho com quem falar. Eu li Entrevista com o Vampiro. Eu amo o filme, mas eu li e não gostei. Eu ouvi a Little Life por audiobook. Vem cá. Vem cá. Não, aí não. Ai, não, meu Deus. Obrigada. Vai lá e fala pro seu irmão parar de latir. Você pode falar pro seu irmão parar de latir. Eu ouvi a Little Life e eu não tenho tempo pra falar sobre isso agora. Mas eu chorei demais com o livro. Ele tem vários problemas, ele tem várias questões. Eu não gostei tanto assim dele, mas eu chorei bastante com ele. Algum dia eu posso fazer um livro, de novo um livro. Eu posso fazer um vídeo só sobre ele,
Mas, sinceramente, agora eu não tô afim, porque foi um livro que me impactou muito e que eu fiquei remoendo muito ele durante bastante tempo. E que no fim eu cheguei à conclusão de que ele não é bom, né? De que ele é tipo. Eu não diria que ele é torture porn, como as pessoas dizem que é, mas eu acho que pelas declarações que a autora deu depois, enfim, eu acho que ele não é um livro bom de ser discutido, sabe? Eu acho que a gente precisa meio que esquecer que ele existe, talvez. Não sei, não sei. É um livro, assim, é um livro que faz a gente se emocionar. É um livro que falei que não ia falar e tô falando. É um livro que faz a gente se emocionar bastante. É um livro que mexe com a gente. É um livro que engaja a gente. Mas é um livro maldoso, eu acho. É um livro que ele não quer o seu bem, sabe? Sei lá. É a história do mexilhãozinho feio just because, assim, sem muito porquê. Não tem razão dela de ser, sabe? Enfim, aí eu não quero falar sobre isso. Até porque eu acho que eu preciso estar melhor, assim, estar mais focada nesse assunto para falar sobre isso, não agora. Que mais? Eu ouvi The Hunting Party, da Lucy Foley, e o audiobook é muito legal porque tem vários atores lendo e as vozes diferentes são muito legais. Eu acho que se eu tivesse lendo o livro físico eu não teria gostado, mas o áudio é interessante de ouvir. Ouvi The Upstairs Room, de uma autora chamada Kate Murray Brown. Eu lembro de ter achado mais ou menos, eu não lembro de ter amado. Que mais? Eu acho que foi só isso, talvez. Ah, sim, eu li Amber, do Nicolás Ferraro, no Kindle, com a tradução da maravilhosíssima Jana Bianchi. Eu, sinceramente, li pela tradução da Jana. Eu li porque eu vi que era a Jana que tinha traduzido e eu fiquei curiosa, tava com saudade de ler a Jana. Tudo bem que não é a escrita da Jana, mas é a tradução da Jana, então eu queria ler a tradução da Jana. E eu achei bem interessante, achei bem bacana. Esses foram todos os livros que eu li, ou quase todos, porque tem os livros da faculdade que eu não falei, mas quase todos os livros que eu li desde a minha última atualização lá no blog, de maio, ou abril, ou fevereiro, sei lá. Então, é aqui que a gente para, é aqui que eu deixo vocês. Os meus próximos vídeos de leitura vão provavelmente ser sobre Stephen King, então eu espero que vocês fiquem por aqui para assisti-los. E é isso aí, contem pra mim nos comentários se vocês já leram algum desses livros meio obscuros que eu comentei nesse vídeo e o que vocês acharam sobre eles. Contem pra mim se vocês leram Manacled, por favor, eu quero conversar com alguém que leu Manacled. E é isso aí, não deixem de ler e até a próxima. Tchau!